Oi, gente, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre redação e o ponto principal, né, que é o objetivo, a redação nota 1000. E aí, para iniciar, a gente vai falar sobre o tema do ano passado, para poder fazer uma ideia, para poder entender por que esses candidatos, eles conseguem chegar à nota máxima da redação. Em primeiro lugar, a gente vai lembrar sobre o tema, que é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema, para alguns, foi bem difícil, para outros não, para outros eles conseguiram, principalmente porque os meus alunos, a gente tinha conversado um pouco sobre a democratização da cultura no Brasil. Foi um dos temas que foi abordado no concurso Redação Nota 1000 da escola. Então, foi bem interessante, alguns conseguiram desenvolver bem direitinho. Primeiro que a gente precisa compreender são os textos motivadores. Eles estão lá para lhe ajudar, certo? Para lhe dar orientações, mas eles não estão lá para você copiar, de jeito nenhum. Então eu estou vendo em muitas redações que foram copiadas diversos parágrafos. Isso daí, lógico que se eu, que sou professora de vocês, não tá valendo nada, a não ser nota, eu vou lá, de uma em uma, em cada redação eu vou fazendo essa pesquisa. Imagine os corretores que está valendo vaga em universidades em todo o país. No primeiro texto motivador, fala justamente sobre a primeira exibição desse cinema. Foi no dia 28 de dezembro de 1895. E aí, um homem de teatro que trabalhava com mágicas foi falar, né, com os inventores do cinema. E aí, segundo ele dizia que o cinema não tem o menor futuro. Diante dessa afirmação, nós já sabemos que isso daí não é verdade, né, minha gente? No segundo, tem aqui uma citação de Edgar Morin. Define o cinema como uma máquina que registra a existência, olha só, restitui como tal, porém, levando em consideração o indivíduo. Então, para ele, para muitos, certo? São abordados no cinema elementos que muitas vezes não são abordados na família, não são abordados na escola, e as pessoas precisam estar no contexto, estar ligados, estar atualizado. Inclusive, constitucional, existe na LDB uma cláusula que fala que os alunos precisam assistir mensalmente filmes nacionais, filmes que remetam à ideia de dignidade, de cidadania, enfim, de elementos que vão edificando o aluno, que vão edificando o educando. E aí, em muitos momentos a gente até acrescenta filmes que não são da nossa nacionalidade, porque também acrescentam a nossa existência, a nossa ideia de cidadania, certo? Outro ponto importante, nós temos aí um outro tema, esse outro texto motivador. Esse outro texto motivador é justamente o infográfico. O infográfico, ele traz uma ideia muito mais tranquila, né? Por quê? Porque aí ele traz dados bem precisos e objetivos e você vai poder também usar. Não quer dizer que você vai copiar. Então, 88% dos telespectadores assistem a filmes de TV regularmente. Porém, 88% assistindo TV regularmente, infelizmente, apenas 17% frequenta as salas de cinema. Então, 17% ainda é um número muito, muito, muito inferior, muito abaixo do que poderíamos dizer que existe uma sociedade que tem uma democratização do cinema. Diante disso, nós temos aí um quarto texto motivador. E aí, nesse quarto texto motivador, certo? Fala justamente que anteriormente, em 1975, eram 3.300 salas. Então, existia 30.000 salas para cada... 3.300 salas para cada 30.000 habitantes. Então, 80% das cidades do interior tinham cinema.
contrariando a isso, certo? Com o tempo, com a evolução, em vez de melhorar, infelizmente piorou. Então, quando foi em 1997, chegou-se a pouco de 1.000 salas. Então, diante disso, essa expansão ainda foi muito pequena. Então, duplicou essa expansão, mas não é suficiente. Então, nós temos aqui apenas o Brasil. Esses dados são de 13 de junho de 2019. Então, o Brasil está na 60ª posição. Ou seja, ocorre uma concentração e apenas as classes que são chamadas de privilegiadas, ou seja, aqueles que têm a renda mais alta, aqueles que moram nas grandes cidades, que têm um acesso maior. Veja que apesar de nós termos cinema aqui, eles são localizados em centros de compras e em muitos momentos as entradas, o valor do ingresso a esse cinema não é compatível com o que nós temos, vamos dizer, em relação ao salário. Talvez o nosso salário não seja suficiente para a gente se dar o luxo de ir ao cinema, pelo menos uma vez por mês. E aí na proposta diz assim, olha só. A partir da leitura dos textos motivadores, se com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo. Então quer dizer que você vai redigir um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Infelizmente, muita gente não fez isso. Muita gente fez cópias de textos da internet e aí foi que houve? Ocorreu somente uma exposição, não teve uma argumentação, não teve uma opinião própria, não teve uma originalidade. Aqui está o tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Apresentando proposta de intervenção é fundamental e a maioria dos textos que eu fiz a correção não tem proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é detentora, justamente detentora de uma competência, ou seja, a 5ª competência é só proposta de intervenção. Instruções. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, o texto definitivo deve ser escrito em até 30 linhas, teve gente que escreveu 45 linhas para mim. A redação que apresentar cópia dos textos motivadores, cópia, será desconsiderada. Cópia, tá certo, gente? Observe bem essa expressão. É insuficiente o quê? Até 7 linhas, então a partir de 8 linhas é suficiente, só que a gente tem que lembrar, será que com 8 linhas eu vou conseguir fazer introdução, desenvolvimento e conclusão? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir? Então, e aí o que acontece? Eu preciso na minha redação, ela tem uma estrutura em que numa introdução eu tenho que ter em média 5 linhas, certo? Eu tenho que ter pelo menos 2 desenvolvimentos, 2 parágrafos de desenvolvimento. Dentro desses 2 parágrafos de desenvolvimento, eu tenho que ter em cada parágrafo 7 a 9 linhas. Na minha conclusão, eu preciso responder os questionamentos de qual é a proposta de intervenção, quem vai fazer realizar essa intervenção, como vai ser realizada e para que ser realizada. Então, se precisa ter esta estrutura, vai ser difícil você conseguir chegar a justamente 7 linhas escritas, né? Então, fugir do tema, também vai conferir 0, apresentar a proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos e apresentar parte do texto desconectada. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre uma redação em específico, uma redação nota 1000, de Ana Clara Socha, certo? E dentro desse documento tem diversas outras redações que também foram nota 1000, que estão destacadas, porém a gente não vai ver nesse vídeo, tá? Vocês vão ler, vocês vão organizar, vocês vão trazer perguntas, questionamentos para mim. Então, diz assim: embora a Constituição Federal de 1888 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, então,
eu falei o quê? Eu já fui logo fazendo uma alusão à Constituição Federal. Eu iniciei fazendo essa alusão à Constituição Federal. E que legal, que massa, né? Fala da ideia de que você compreende, de que você conhece, de que você tem propriedade. Depois diz assim: percebe-se que na atual realidade brasileira não há um cumprimento dessa garantia. Olha aí, apresentei a tese, né? A Constituição Federal diz que eu tenho que ter acesso à cultura, mas, infelizmente, não existe o cumprimento. Apresentei o tema. Depois que eu apresentei o tema, eu vou dizer por que né? Isso acontece porque, devido a quê? A concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Ou seja, ela extraiu isso aí da nossa proposta de redação, certo? Foi falado justamente no quarto texto motivador que ocorreu uma concentração justamente nas classes privilegiadas, certo? E onde? Das cidades grandes. Ela não falou nada mais do que justamente o que estava lá na proposta, só que ela disse com outras palavras. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos aos espaços ocupados pelos detentores do poder econômico. Onde, minha gente? Nos shopping centers, certo? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população. Onde foi que ela encontrou essa característica? Onde foi que ela encontrou essa argumentação? Nesse texto motivador aí, ó. Veja que ela não copiou, porém ela colocou aí. Como ela poderia ter feito isso também? Ela poderia ter trocado, certo? Ter dito assim, ó, essa dinâmica não é diferente com a chegada do cinema, já que menos de 20% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que segregação social, evidenciada onde? Aí ela demonstra que tem uma capacidade bem interessante. Raízes do Brasil. Quer dizer que ela leu um livro de Sérgio Buarque de Holanda, que é um autor que confere uma grande autoridade. Paralelo a isso, vale também ressaltar a concepção cultural de que a arte não abrange a população mais baixa. Então, vamos lá? Primeiro, ela falou que existe uma concentração de salas nas cidades grandes. Essa primeira parte aqui, ó, essa primeira parte aqui está no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Já a segunda parte, que é que a arte não abrange as classes mais baixas, está no segundo parágrafo de desenvolvimento. Paralelo a isso, vale também ressaltar a concepção cultural de arte não abrange a população de baixa renda. É um fato limitante para que haja a democratização. E aí, para comprovar o que ela está falando, ela sugeriu, aludiu uma grande obra, certo? Um grande livro, que é Quarto Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que era justamente uma catadora de lixo. Então, ilustra o cotidiano de uma família sem condições, ou seja, condições miseráveis, que não tinha condição justamente de ter acesso à cultura cinematográfica, nem às demais culturas, infelizmente. Depois de 2 parágrafos de desenvolvimento, ela vai fazer a nossa conclusão. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Olha aí, reafirmei o tema, tá? É importante a democracia do cinema. Além de reafirmar o tema, eu fiz o quê? É imperativo que o Ministério da Economia, quem é que vai realizar a ação? O Ministério da Economia. Ele vai fazer o quê? Vai destinar verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo nas diretrizes orçamentárias. Então, vamos lá? Quem é que vai fazer? Ministério da Economia. Vai fazer o quê? Vai destinar verbas para a construção de salas de baixo custo ou gratuitas em periferias, em áreas em que não existe essa democratização. Por meio de quê? Através da legislação, incluir esse valor, né, na legislação orçamentária, certo? Para quê?
para descentralizar a arte, ou seja, para a arte não ficar apenas nas mãos dos mais favorecidos e dos ricos. Além disso, cabe às instituições de ensino, olha aí um outro agente, instituições de ensino, é um outro agente, tá? Fazer o quê? Promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar da criança. Então, olha só, o que é que o outro agente precisa fazer? Promover passeios. Fazendo o quê? Mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Como? Como é que vai ser feito essa democratização? Como é que vai ser feito essa promoção de que as crianças, os jovens vão até o cinema? Justamente mediante autorização dos pais e contribuição. Para quê? A fim de desconstruir a ideia de elitização, tá? Sobretudo nas regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para com plenitude da democracia no âmbito cultural. Veja que não tem palavras de difícil compreensão, veja que você consegue entender, e a autora conseguiu fazer de maneira sucinta, tá? Tem outras redações aí no nosso documento, vocês vão dar uma olhada, vão ver o que cada um fez, tá certo? E aí, a gente vai lembrar do nosso plano de texto. A gente não pode esquecer do nosso plano de texto. Primeiro de tudo, você vai, na introdução, abordar a área de conhecimento. A nossa candidata abordou a Constituição Federal. Relacionar com a realidade. Ela fez justamente uma relação com o tema que estava dizendo que não existe democratização do cinema. Posicionar-se diante do tema é justamente o porquê. Não existe a democratização do cinema. Por quê? Porque as salas estão concentradas em centros de compras e que estão sendo frequentadas principalmente por pessoas de alta renda. Então foi justamente isso que ela fez. Desenvolvimento. Aí nós temos aí opinião central do parágrafo. Que é isso? Eu tenho 2 posicionamentos, então cada parágrafo de desenvolvimento também vai ser, cada parágrafo vai ser um posicionamento. Então, eu tenho 2 posicionamentos, então eu vou ter um parágrafo com um determinado posicionamento e o outro parágrafo com outro determinado posicionamento. E aí eu vou precisar relacionar com outras áreas de conhecimento. Eu vou ter que trazer um fragmento de uma música, um fragmento de um livro, uma frase de um determinado autor, seja lá o que for, para dar essa conclusão, para dar esse desenvolvimento. E ao concluir, você vai reafirmar o tema e dizer como vai ser feita essa ação. Quem vai fazer? Qual será essa ação e para quê? Lógico que a maioria das pessoas utilizam uma linearidade. Que linearidade é essa? Quem, o que, como e para quê. Isso daí é uma maneira mais fácil de você conseguir memorizar e de você conseguir uma linearidade textual. Mas, na verdade, não existe um padrão para você fazer isso, contanto que você responda essas 4 perguntas. A gente vai lembrar quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito. Certo? Tchauzinho. Eu vou voltar com outro vídeo em relação ao nosso tema de redação. Certo?